Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Direito no Brasil, vídeos diários de domingo a domingo. Eu tô aqui no domingão trazendo notícias para vocês e a única coisa que eu peço é o apoio de vocês, deixando o like no começo e compartilhando esse vídeo em todas as suas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre a delação de Mauro Cid que não causou efeito algum para uma possível prisão do mito Jair Messias Bolsonaro e vou trazer mais informações. Vamos para a primeira matéria, vamos lá. Delação de Mauro Cid é fraca e não compromete Bolsonaro, diz subprocurador-geral. Olha só que maravilha. Nosso querido mito, né? Vencendo batalhas, a perseguição é grande, mas o nosso Deus é poderoso. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, responsável por analisar a delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, afirmou que a colaboração é fraca e não compromete o ex-presidente. Em entrevista à revista Veja, Santos disse que as informações apresentadas por Cid precisam ser corroboradas para que seja possível avaliar a dimensão da delação. Abre aspas para o subprocurador. A delação eu não achei forte em nada. A princípio eu achei que as informações foram fracas. O que ele revelou tem que ser corroborado, ou seja, tem que ser provado. Nessa corroboração é que a gente vai saber a dimensão da delação. O que foi falado não tinha essas coisas todas. Tem anexo sobre golpe, tem anexo sobre joias, tem anexo sobre a picadinha, tem anexo sobre gabinete do ódio, milícias digitais, fecha aspas, disse o subprocurador-geral ao veículo. E aí a matéria continua. Cid revelou que os 3 comandantes das Forças Armadas se reuniram no dia 7 de janeiro, véspera dos atos de 7 de setembro, para discutir a possibilidade de um golpe. Segundo ele, o então comandante da Marinha, Almir Garnier, teria concordado com o plano. Santos, no entanto, afirmou que não havia prova suficiente para sustentar essas acusações. Abre aspas. Se os 3 comandantes tivessem concordado, ninguém estaria aqui conversando sobre isso, fecha aspas, disse. Essa fala dele aqui, ela é óbvia, né? Ela é óbvia, presta atenção. Se os 3 comandantes tivessem concordado com a reunião, a tal reunião do golpe na cabeça deles, tivesse realmente acontecido, ninguém estaria conversando. Eu não estaria fazendo vídeos aqui no canal, concorda? Porque haveria um golpe de Estado. Os esquerdistas que fazem vídeos, os esquerdistas que trazem notícias, não estariam trazendo notícias. Porque aí seria um golpe realmente que eles imaginam, que eles idealizam na mente deles, né? Mas não aconteceu. Abre aspas. Um anexo conta a versão dessa história. Se para você eu conto uma história, eu estava numa reunião tratando de outra coisa. Eu chego para você e digo que na reunião falaram isso e aquilo. É isso? Isso é prova, né? Ele pergunta. Como é que você vai provar alguma coisa? Se os 3 comandantes tivessem concordado, ninguém estaria aqui conversando sobre isso. Tem os atos preparatórios. Ato preparatório não é crime, fecha aspas, disse Santos. O subprocurador-geral afirmou que ainda está em fase de investigação e que não há previsão para o oferecimento de denúncias contra Bolsonaro. Abre aspas. Eu não sou bolsonarista, não sou lulista, então me sinto muito à vontade, fecha aspas, disse. Eu vou continuar investigando até esgotar as investigações, fecham aspas. Olha só que maravilha, hein, pessoal? Que maravilha. Graças a Deus, isso aqui é Deus no negócio, tá? Não tenha dúvida disso que é Deus no negócio. Merece seu like, merece seu compartilhamento. Sabe por que eu digo que é Deus? Porque no meio de tantas pessoas jurídicas que não estão realmente olhando a lei, mas sim uma perseguição a um homem que estava contra o sistema, nós vemos aí um subprocurador que realmente estudou para cumprir a lei.
Nós vemos aí um procurador que realmente ama o que faz e realmente defende a lei no nosso país. Meus parabéns ao subprocurador que pensou o que ninguém mais quer pensar lá dentro. Porque respaldo jurídico tem para fazer a justiça. Mas eles não querem, eles querem a perseguição acima de tudo. Graças a Deus que ainda nós temos, é o que eu falo sempre para vocês, todos os dias, e eu não me canso de falar aqui, eu não nego a minha fé. Acredito em Jesus com todas as minhas forças, é o meu Salvador. E eu creio que ele pode colocar a mão sim no nosso país e nos livrar de muita coisa mesmo. Para isso nós precisamos nos unir. É como eu costumo dizer, Deus faz o impossível e o ser humano faz o possível. Esse subprocurador está tentando fazer o possível para não incriminar um inocente sem provas. Isso sim é um jurista de respeito. Peço para você compartilhar e deixar o like. Vamos seguindo para as próximas matérias. Mercado entra em alerta com fala de Lula sobre meta fiscal e vê Haddad falando sozinho na defesa do déficit zero. Vocês estão vendo aí o desdobramento dessa crise no governo? É uma crise. Não vamos medir as palavras, não são meias palavras, é uma crise. Isso é fato. A crise está aí, crise econômica. O governo está caminhando para a mesma crise que houve no governo Dilma e que houve uma recessão no país. Estamos caminhando para isso, infelizmente. Não vou mentir aqui. Não vou chegar aqui e dar notícia boa para vocês, sendo que esse governo não nos traz nenhuma notícia boa. Como nós tínhamos na equipe de Bolsonaro. Que o FMI elogiava a gestão Bolsonaro, que os impostos só caíam, que o pobre realmente estava voltando até a beber água, o pessoal do Nordeste, e hoje estão completamente abandonados. Vocês veem pelos vídeos que saem por aí. É impressionante. E aí a crise no governo também está entre esses dois. O Lula desautorizou a fala do Haddad, ou seja, deu uma rasteira no Haddad. Possivelmente Haddad seja o novo boi de piranha do PT. Quer jogar o cara às piranhas. Entendeu? Então, é isso que eu falo pra vocês. A crise no desgoverno está acontecendo. Mas você não vai ver isso aqui em grandes jornais. Você não vai ver isso aqui em grandes jornais. Você vai ver isso aqui nos canais de direita. Que é exatamente o que eles querem calar. A capacidade do governo de cumprir a meta fiscal de déficit zero em 2024 foi colocada em xeque nesta semana, após o presidente Lula afirmar que dificilmente a gestão conseguiria fechar as contas públicas no 0 a 0. O objetivo já era visto como ambicioso e otimista por diversos analistas, mas a fala do mandatário fez com que gerassem dúvidas sobre a capacidade da equipe econômica de cumprir seus acordos e ter responsabilidade fiscal, além de gerar um desconforto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mais do que isso, o Congresso Nacional viu na fala de Lula a senha para discutir a mudança da meta. Após as falas do presidente e aparentes desencontros das agendas de governo, a expectativa do mercado piorou em relação ao desempenho do governo. Especialistas consultados pela Jovem Pan afirmam que o déficit zero dificilmente será alcançado e o posicionamento de Lula pode inclusive gerar um movimento de alta nos juros. E aí os créditos aqui da informação vão à Jovem Pan. Então vocês veem aí que a crise no governo é fato. Não há discordâncias. Tá? Há crise tanto entre os ministros e o presidente da República. Né? O presidente da República desautorizando a fala de um ministro de uma pasta importante, que é a pasta da economia, da fazenda, né, da Receita Federal. E aí você vê esse impasse dentro do próprio governo, o próprio desgoverno está tropeçando um no outro. Nós, como brasileiros, temos que torcer para que o nosso país não caia em recessão.
Mas não dá com esse desgoverno que nós avisamos todos os dias. Você que tá aí, que me acompanha todos os dias, diariamente aqui, sem folga, você sabe que nós avisamos. Nós avisamos que isso iria acontecer. Paulo Guedes disse que isso ia acontecer. Em 11 meses de desgoverno, nós já começamos a falar em recessão. Em 11 meses de desgoverno, nós já começamos a falar em queda na economia, em aumento de impostos, em poder de compra diminuindo. É assim que eles fazem, tá? Infelizmente, é assim que a esquerda manda no país. Vamos seguindo para as próximas matérias. Essa matéria aqui é boa demais, hein? Isso aqui é uma vitória, como diz a matéria e o título da matéria. Ministério Público do Distrito Federal pede arquivamento de ações de Maria do Rosário contra Bolsonaro. Maravilha! Como é bom ver essa corja quebrando a cara, né? Todos eles têm processos contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Este processo aqui, no caso, provavelmente é daquele fato onde Jair Bolsonaro disse que ela não merece ser, você sabe o final da frase. Vamos entender a matéria. A promotora de justiça Zuleika de Almeida Elias, uma mulher, atuante no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, solicitou formalmente o arquivamento do processo penal que investiga o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, por suposta incitação ao crime de De acordo com a promotora, o caso se encontra prescrito. A controvérsia gira em torno de uma entrevista concedida em 9 de dezembro de 2014 ao jornal Zero Hora, na qual o então deputado federal Bolsonaro reiterou afirmações previamente feitas no plenário da Câmara dos Deputados. Segundo o Ministério Público, a continuação do processo contra Bolsonaro não é possível, uma vez que a pena máxima prevista para o delito de incitação ao crime é de 6 meses, e a prescrição de pena, em termos gerais, ocorre em 3 anos. Esse prazo já foi ultrapassado, considerando o período desde o recebimento de denúncias até a suspensão do processo, acrescido da retomada da tramitação após Bolsonaro deixar a presidência da República. Em 24 de julho, uma segunda ação relacionada aos mesmos eventos, movida por Maria do Rosário contra Jair Bolsonaro por crime de injúria, também foi considerada prescrita pelo juiz Francisco Antônio Alves de Oliveira, do 2º Juizado Especial Criminal de Brasília. Essa decisão foi confirmada em segunda instância no mês passado. Como deve ser frustrante, né, pessoal? Para esses aí, saber que eles não conseguirão, por mais que eles tentem, não conseguirão condenar Bolsonaro por um crime que ele não tenha cometido. Como é ruim isso, né? Claro que lá dentro dos tribunais, que vocês conhecem muito bem, missão dada é missão cumprida. Então, eles deixaram 2 vezes Bolsonaro inelegível. Tudo bem. Não querem que Bolsonaro dispute as eleições? E talvez até ele mesmo queira se abster disso, né? Porque deve estar cansado. Mas uma coisa que ele não abandona é o país e a liderança da direita. E aí esses vão ter que engolir Bolsonaro por muitos anos ainda, enquanto Deus te der fôlego de vida. Bolsonaro é realmente um mito. Bolsonaro, ele é uma pessoa honesta. E por mais que eles tentem acusá-lo e condená-lo de crimes que ele não cometeu, não conseguirão. E isso deve ser muito frustrante para esses aí. Peço para que você deixe o like e compartilhe muito, eu preciso da ajuda de todos vocês. Também tem o Pix do canal aqui, ó. Pix Direita no Brasil, @gmail.com é a chave Pix do canal. Qualquer valor você vai estar ajudando a compra de equipamentos melhores para vocês e também a equipe que me ajuda com as matérias. Vamos então seguindo para a próxima matéria. Vamos lá. Então, o nosso querido ministro da Justiça e Segurança Pública está motivado, está confiante para entrar no STF. Lula, alguns dias atrás, deixou em dúvida, deixou em xeque se vai realmente
indicar o Flávio Dino depois da derrota no Congresso, quando o Lula indicou, quando o governo indicou, né, uma pessoa para assumir a Defensoria Pública e foi rejeitado pelo Congresso. Lula colocou em xeque a indicação de Flávio Dino. Disse assim, olha, eu acho que eu vou colocar o Bessias. Lembra do Bessias, da Dilma? Da gravação da Dilma? Pois é. Estamos entre esses dois. Eu não sei qual que é o pior, mas acredito que o Bessias passaria melhor no Congresso. E talvez o Dino será a primeira pessoa barrada numa sabatina para o STF. Porque se os senadores tiverem um pingo de neurônio, vai saber que está aí uma pessoa política. Ah, mas ele tem um notório saber jurídico. Ele foi pouco tempo juiz. Sempre foi mais político do que juiz. Claro que tem lá, passou na prova lá, entre os primeiros, a gente sabe, a gente conhece a história, o currículo, a gente não pode tirar esse mérito dele. Realmente, passou aí entre os primeiros colocados na prova para juiz federal. Só que foi juiz por pouco tempo. Depois, a sua carreira foi toda política. Agora, colocar mais um político numa cadeira tão importante, numa instituição tão importante para o Brasil, que é o STF, é jogar o Brasil no lixo, mais uma vez. Vamos entender a matéria. Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, se pronunciou sobre a possibilidade de ser indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal. Em entrevista ao portal Brasil 247, Dino afirmou seu apoio a qualquer nome escolhido por Lula e demonstrou confiança na viabilidade de sua indicação no Senado. Abre aspas. Eu realmente nunca contei votos para uma questão que não está posta, mas eu sou senador, então tenho uma relação frequente com os colegas no Senado. Imagino que qualquer que seja a indicação do presidente Lula, ela será viável, fecha aspas, disse Dino. No entanto, o ministro destacou uma situação diferente na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, onde tentou estabelecer um diálogo sobre segurança pública, mas enfrentou resistência. Não, mentira. Ele sempre fugiu dos debates. Sempre quando foi confrontado pelo que eles chamam de bolsonaristas, tudo bem, não tem problema. A gente é chamado de bolsonarista com muito orgulho. A oposição, sempre quando enfrentou Flávio Dino de frente, ele sempre fugiu. E quando vai aos debates, fica com deboche, com gracinha e não responde nada. E aqui ele se faz de vítima mais uma vez, dizendo que enfrentou resistência. Abre aspas, eu tentei estabelecer, os recebi, conversei, reuni, mas eles querem tratar de segurança, eles não querem tratar de segurança pública, eles querem fazer luta política ideológica. É exatamente o que o PT faz. É exatamente o que o governo faz contra os bolsonaristas, briga ideológica. Nós contra eles. Separação. É exatamente o que eles fazem. Dino também deixou claro que não está preocupado com a escolha de Lula para o STF e que apoiará qualquer decisão do presidente. Ele acrescentou: eu estarei apoiando, defendendo e tenho certeza que será o melhor. E se ele quiser que eu fique no Ministério da Justiça, eu vou ficar tranquilo. Fecha aspas. Ah, meu querido, acho que você deve tirar o burro do toró. Você deve tirar o burro do toró, porque eu acho que, acredito que você não vai ser indicado não, tá? Acredito que sua indicação será outra derrota do governo Lula, e se você passar na sabatina, será uma derrota pro Brasil, infelizmente. Vamos continuar lutando e vamos continuar orando para que o nosso Brasil seja livre disso aí. Peço a você, mais uma vez, o apoio aqui neste canal, eu preciso de você. Deixando o like, o joinha é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E também pegue o link e compartilhe nos seus grupos. Grupos de direita, grupos conservadores, grupos cristãos. Eu peço a ajuda de vocês para ajudar aqui nos trabalhos do Direita no Brasil, tá bom? Quem puder, o Pix está aqui embaixo, tá bom? Se não puder, não tem problema, Deus vai abrir as portas para você. Deus abençoe grandemente o domingo de vocês. Deus abençoe a semana de vocês, Deus abençoe os filhos de vocês e Deus abençoe a nossa querida nação, o nosso Brasil. Até o próximo vídeo.